Bloco de Esquerda. Nos últimos dias, ouvimos o Governo a tentar distanciar-se do memorando da Troika, ao ponto de inaugurar um relógio com a contagem decrescente do primeiro resgate. Mas quando assinaram o memorando há 2 anos, a conversa era bem diferente. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que esta seja a última vez e para que os sacrifícios valham verdadeiramente a pena, porque no fim há um Estado diferente, uma despesa diferente, uma dívida diferente, uma economia diferente, uma concorrência diferente, uma justiça diferente, um emprego diferente, um modelo de desenvolvimento diferente. Sabemos que precisamos de pedir ajuda externa. Desse ponto de vista, foi o melhor que nos podia ter acontecido. Este programa está muito para além do memorando de entendimento. Pedro Passos Coelho e Paulo Portas quiseram a Troika em Portugal, negociaram o memorando da Troika e disseram que queriam ir além da Troika quando chegaram ao governo. Hoje fazem de conta que não foi assim, mas nós temos memória. Para entendermos a crise atual, temos de recuar no tempo. O colapso financeiro de 2008 nos Estados Unidos não demorou a abater-se sobre a Europa. Mas ao contrário dos Estados Unidos, onde o Banco Central pode emitir moeda e assim garantir o crédito, os países que criaram o Banco Central Europeu começaram logo por afastar essa possibilidade. E mais, proibiram também que o BCE pudesse apoiar diretamente os países em dificuldades. Ou seja, os países do euro colocaram-se, por sua iniciativa, nas mãos dos bancos privados que especulam com a dívida desses países. E a partir daí outras escolhas foram tomadas, escolhas políticas que procuram condicionar cada vez mais a democracia, a escolha soberana dos povos, e um desses casos é o Tratado Orçamental, um tratado que é menos do que europeu, é intergovernamental, mas que ainda assim condiciona fortemente ao tentar incluir nas constituições dos diferentes países uma regra que impede qualquer medida anticrise, qualquer medida anticíclica e, portanto, que procura condenar os países que estão em maior dificuldade a ter que viver na austeridade permanente. O resultado não podia ser diferente. Proibido de emprestar ao Estado, o Banco Central Europeu emprestou a juros baixos aos bancos privados, os mesmos bancos que depois emprestaram aos Estados endividados a juros altos. Como se não bastasse, a União Europeia ainda impôs àqueles países os programas da Troika. Os chamados resgates destinaram-se sobretudo ao pagamento pelos Estados dos títulos da dívida e afundaram os países com uma nova dívida para pagar aos bancos a dívida anterior. O resultado da austeridade do nosso país é uma marca de enorme destruição. O desemprego, que aumenta brutalmente, a quantidade de jovens desempregados que é obrigada a emigrar, os cortes salariais, a redução do rendimento das famílias, tudo isto demonstra que a austeridade não tem saída. A pobreza aumenta ao mesmo tempo que aumenta o número de milionários, por isso a austeridade também traz uma enorme desigualdade. E todos os sacrifícios que foram pedidos, por exemplo, em 2013, todos eles não serviram para equilibrar as contas públicas. O déficit de 2013, sem medidas extraordinárias, é exatamente igual ao déficit de 2012. A dívida pública é que não parou de aumentar. Ora, não há saída na austeridade. E o que o Governo propõe para 2014 é um orçamento que agudiza todos estes problemas. No Orçamento de Estado português para 2014, o valor pago em juros da dívida é semelhante à soma das despesas com agricultura, ambiente, defesa, segurança, justiça e negócios estrangeiros. Se lhe acrescentarmos as rendas pagas pelas PPPs, o bolo total ultrapassa o que o país vai gastar com a educação ou a saúde no próximo ano. Nos anos seguintes, a fatura será ainda mais pesada. O que estamos a falar é de entregar aos bancos tudo aquilo que gastamos em saúde. E se hoje não podemos pagar salários porque é preciso pagar a dívida, se hoje não temos dinheiro para pensões porque é preciso pagar a dívida, é preciso que se entenda que esta chantagem nunca vai parar. Amanhã não vamos poder ter mais hospitais porque é preciso pagar a dívida. Depois de amanhã não vamos poder ter mais escolas porque é preciso pagar a dívida. Porque o rácio da dívida, o peso da dívida na economia, não se prevê que baixe nos próximos anos. Enquanto países como Portugal ou a Grécia se afundam, a Alemanha foi a principal beneficiária destes anos da crise na zona euro, acumulando excedentes orçamentais. No Parlamento Europeu foi aprovado, com apoio dos partidos socialistas, a retirada das ajudas comunitárias aos países que não cumpram as metas orçamentais e da dívida. Em vez de solidariedade, a União Europeia oferece castigo às vítimas das suas políticas e dos seus resgates envenenados.
Dizer que se cortam os fundos estruturais é a mesma coisa que dizer que se apaga uma das dimensões fundamentais da construção do projeto europeu, que era a de fazer redistribuição. Portanto, anula-se a redistribuição e colocam-se setores inteiros das sociedades dependentes da vontade ou não da Comissão Europeia poder continuar a acionar esses fundos. Resistir às políticas do empobrecimento é uma tarefa da esquerda, não apenas em Portugal, mas também na Europa. E o Bloco é o partido que mais tem insistido na convergência com a esquerda dos países devastados pela austeridade. United, we will put an end to the conservative neoliberal Estado Novo of economic deprivation, destruction and poverty, while they are imposed on us, ironically, in the name of our country's salvation. United we will fight austerity and we shall overcome. Queremos una Unión Europea distinta. Queremos un Banco Central Europeo que sea nuestro banco. No queremos un banco que le dé dinero al 0,75 a los bancos para que compren deuda a los países al 4 o al 5% y especulen con los países y con las necesidades de los ciudadanos. ¿Por qué no compra el Banco Central Europeo deuda directa a los países para acabar definitivamente con la especulación? Sencillamente porque es un instrumento al servicio de la especulación de los bancos, no al servicio de los ciudadanos y de los pueblos. Para sair do buraco da austeridade seria preciso um governo com coragem para impor a Bruxelas a renegociação da dívida. Mas como é que isso pode ser feito? Em primeiro lugar, abrindo imediatamente o processo de renegociação com os credores privados e oficiais, protegendo os pequenos aforradores. Em segundo lugar, declarando uma moratória ao pagamento dos juros, que estão a sugar a riqueza que o país produz e a impedir o crescimento económico. E, em terceiro lugar, acabando com a isenção fiscal dada aos investidores não residentes e às instituições financeiras que compraram obrigações ou bilhetes do Tesouro. Para que Portugal saia da crise, é essencial renegociar a dívida. A questão hoje não é se a dívida vai ser renegociada, é quando será renegociada. O governo da direita, PSD-CDS, aposta em manter a chantagem da dívida para baixar salários e privatizar os serviços públicos. Um governo que queira defender Portugal, criar emprego, fazer a economia crescer, terá de afrontar a finança e de fazer essa renegociação. Para isso precisa de uma nova legitimidade e é por isso que precisamos de eleições. Um governo com mandato popular claro para defender o país, para resgatar Portugal da ditadura da dívida. Todas as lutas estão no portal de notícias esquerda.net.